Olá! Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Princípios do Evangelho e a nossa aula de hoje. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e teremos hoje o privilégio de entrarmos numa grande viagem maravilhosa a respeito da aula número 30, a caridade. É isso, meu amigo, minha amiga, como eu falei para vocês, membros ou não da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que vocês sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa para a aula de hoje. Na aula anterior, que foi a aula número 29, nós falamos sobre a lei de saúde do Senhor, ou seja, a palavra de sabedoria, que nos diz que nós devemos cuidar do nosso corpo como sendo um templo de Deus. Mantemos nosso corpo puro, livre de substâncias que fazem mal, como o álcool, o tabaco, que é o fumo, o cigarro, drogas ilícitas, drogas prejudiciais e qualquer substância que faça mal ao nosso corpo. A aula número 29, vou deixar no card aqui, caso você ainda não tenha assistido. E hoje iremos, claro, na sequência das aulas, aula número 30, iremos falar sobre a caridade, que é o puro amor de Cristo. E o primeiro tópico dessa aula é o seguinte, é uma pergunta: o que é caridade? Se a gente perguntar para você, você pode pensar, caridade é você ajudar aos pobres, é você fazer caridade, Ajudar uma instituição carente, ajudar uma organização não governamental que presta serviço, às crianças, aos idosos e tudo mais. Esta é a caridade. Mas como se define a caridade? Pelas Escrituras. A vida do Salvador expressa o seu puro amor por todas as pessoas. Ele até deu a sua vida por nós. Presta bem atenção agora. Caridade é o puro amor que o Salvador Jesus Cristo tem. Isto é caridade. Ele ordenou que nos amássemos uns aos outros, assim como Ele nos ama. As Escrituras dizem que a caridade vem do coração puro. Você vai ver em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Temos amor puro quando, de coração, expressamos preocupação e solidariedade genuínas por todos os nossos irmãos. Então, a caridade a gente costuma resumir dizendo que é o puro amor de Cristo. Então, o que é ser uma pessoa caridosa? É amar as pessoas, nos preocuparmos com elas, nos alegrarmos com elas, buscar sempre entender que a alegria dele é a nossa alegria também, ou a alegria dela é a nossa alegria também. Nós podemos ver agora o segundo tópico da aula de hoje, que é a caridade é a maior de todas as virtudes. Quando a gente fala sobre 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo ele menciona várias virtudes, vários dons espirituais, ele menciona várias características dos cristãos, que nós gostaríamos muito de ter, mas ele fala, tudo isso sem caridade não serve para nada. Pois é, a religião pura e imaculada é a caridade, é o puro amor de Cristo. Ah, irmão Souza, mas eu falo o dom das línguas, eu faço milagres. Se não tiver caridade, nada disso se aproveitará. É um fato, é uma realidade. Alguns dias atrás eu estava conversando com alguém que é de uma outra igreja, colega de trabalho. E a gente conversando e ele falando o quanto ele é uma pessoa de princípios, o quanto ele não abre mão de forma alguma dos princípios cristãos que ele tem. E no final das contas eu falei, mas irmão, o princípio que mais conta é o amor, é a caridade. Aí ele falou assim, agora você vem com 1 Coríntios 13. Eu falei, sim, mas não é somente 1 Coríntios 13. Temos várias escrituras que mostram isso. Não adianta, como os fariseus faziam, guardavam a lei, mas não tinham amor.
Como, por exemplo, o jovem rico que disse ao Senhor: guarda os mandamentos desde minha juventude. O Senhor falou: te falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo que tens e divide com os pobres. Depois vem e segue-me. Ou seja, ele guardava os mandamentos, mas de que serviu se ele não tinha amor aos pobres? Ele não tinha a obediência ao Senhor para fazer o que ele pediu. Então, assim, vamos lá. O profeta Mórmon, ele disse o seguinte: portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. Você vai ver isso em Moroni, capítulo 7, vai ser 46 e 47. Mas eu vou trazer também, claro, também 1 Coríntios, no capítulo todo, do capítulo 3 inteiro, tá? Mas no versículo 2 diz o seguinte: e ainda que tivesse o dom da profecia, preste bem atenção você que está assistindo essa aula agora, ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, você já conhece o final, nada seria. Esse versículo deixa claro: sem amor, sem o puro amor de Cristo, nada serve, nada nos servirá. O Salvador, ele deu-nos o exemplo de sua vida para seguirmos. Ele foi o Filho de Deus, tinha um perfeito amor e mostrou-nos como amar. Por seu exemplo, mostrou-nos que as necessidades físicas e espirituais do próximo são tão importantes quanto as nossas. Antes de dar a vida por nós, Cristo, ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Falando ao Senhor, Moroni disse: e novamente me lembro de que tu disseste ter amado o mundo a ponto de dar a tua vida pelo mundo. E agora sei que esse amor que tiveste pelos filhos dos homens é caridade. Portanto, a não ser que os homens tenham caridade, não poderão herdar o lugar que preparaste nas mansões de teu Pai. Talvez não tenhamos que dar a vida como ele fez, mas podemos ter caridade se pusermos o Salvador no centro de nossa vida e seguirmos seus exemplos e ensinamentos. Como Salvador, nós também podemos abençoar a vida de nossos irmãos e irmãs aqui na terra. Como nós vimos, tanto Paulo quanto Mórmon, deixa eu ver aqui se foi Mórmon mesmo. É isso mesmo. Tanto Paulo quanto Mórmon, eles falaram que a caridade é o maior de todos os dons. Eu pergunto para você, você consegue entender este princípio? Você consegue entender o que é a caridade e por que ela vem ser a maior de o maior de todos os dons? Ou seja, eu posso ter o dom de profecia, o dom de falar em línguas, eu posso ter o dom da ciência, o dom da fé, mas sem caridade, nada disso vale. Você consegue entender esse princípio? Então pensa sobre isso, tá bom? Nós iremos agora ao próximo tópico da aula de hoje, que é: a caridade inclui ajudar os enfermos, os pobres e os aflitos. A caridade inclui estas coisas. Vamos lá. O Salvador, ele ensinou-nos muitas coisas por meio de histórias ou parábolas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano ensina-nos que devemos ajudar os necessitados, sejam eles nossos amigos ou não. Você conhece a parábola do samaritano? Você conhece a parábola do bom samaritano? Bom, se você não conhece, vou ter a oportunidade aqui no canal de fazer um vídeo só sobre ele, tá? Vamos lá. Na parábola, o Salvador diz que um homem viajava para outra cidade, na estrada, foi atacado, foi assaltado, deixaram ele meio morto, né? Deixaram ele ferido, e passou um samaritano. Aliás, antes do samaritano passou um sacerdote, olhou e seguiu em frente, não parou. Também passou um homem que trabalhava no templo, olhou para ele e depois seguiu em frente. Entretanto, um samaritano que era desprezado pelos judeus passou pelo local e, quando viu o homem, sentiu profunda compaixão.
por ele. Ajoelhando-se a seu lado, o bom samaritano cuidou de seus ferimentos e o levou no jumento para uma hospedaria. Ali pagou o dono da hospedaria para que cuidasse dele até que se recuperasse. Jesus nos ensinou que religiosidade não garante nada. Você frequentar o templo também não garante nada. Porque se você não parar para ajudar a quem precisa, fazer como fez o bom samaritano nesta parábola, nesta história, então nada vai se aproveitar. Eu estou no templo o dia inteiro pregando a caridade, mas quando surge a oportunidade de ser caridoso, eu passo em frente. Então existe sim uma ligação, uma relação muito profunda entre ensinar e viver. Se eu ensino, mas eu não vivo, eu não estou fazendo o que o Senhor pediu. Jesus ensinou que precisamos alimentar os famintos, abrigar os que não têm teto e vestir os pobres. Quando visitamos os doentes e os presos, é como se estivéssemos fazendo essas coisas pelo Senhor. Ele prometeu que, se fizermos isso, herdaremos seu reino. Olha só, vamos bater um papinho aqui legal, rapidinho sobre esse ponto. Nós precisamos alimentar os famintos, abrigar os que não têm teto e vestir os pobres. Quando visitamos os doentes e os presos, olha só, o Senhor incluiu aqui os presos. Deixa eu fazer um comentário. Muitas igrejas, muitas organizações que nem são religiosas, mas elas fazem um trabalho muito bom junto aos presidiários. Nem todos, é claro, querem aceitar o trabalho. Nem todos veem como uma boa oportunidade, mas alguns conseguem ver. E muitos conseguem mudar a sua vida por conta deste trabalho, lá nos presídios. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem ouvido muitas frases: bandido bom é bandido morto. E aqui não é nada de política, mas é só uma constatação doutrinária. Se nós acharmos que por uma pessoa ser presidiário, ela precisa morrer, nós estamos realmente indo na contramão do trabalho cristão, que é de recuperar, de dar uma segunda chance a quem quer a segunda chance. Se a pessoa não quiser, fizemos a parte de dar a chance. Imagina só, se essas organizações abandonassem, não fossem mais visitar os presidiários, né, porque acredita-se que ele não tem que ter mais segunda chance, nem terceira, nem quarta, essas coisas. Então, assim, é só para a gente refletir que o puro amor de Cristo, ele envolve a todos, sem exceção. Ah, irmão Souza, mas fulano de tal não merece mais chance. Quem foi que disse que não merece mais chance? Ah, mas nós não devemos ser bestas. Claro, nós não devemos ser bestas. Mas isso não quer dizer que nós não vamos dar uma chance da pessoa mudar. Imagine só se as pessoas mudassem e pudessem contribuir com o mundo cristão. Não seria muito bom? Tantas pessoas são convertidas nos presídios e saem de lá e conseguem fazer um trabalho belíssimo. Eu comparo isso muito com a nossa vida, mesmo que a gente nunca tenha sido preso, mesmo que a gente nunca tenha sido condenado por um crime, tomara que nunca sejamos. Mas mesmo assim, na nossa vida diária, a gente comete pequenos deslizes e chega um momento que a gente acorda para a vida. A gente pensa, puxa, eu não vou mais fazer isso, porque isso não me faz bem. E a gente muda, a gente vai se convertendo, nova criatura se fazendo em nós. E nós vamos abandonando velhos hábitos e adquirindo novos hábitos. Isso é uma transformação. Se nós podemos passar por uma transformação, qualquer outra pessoa pode, desde que queira, desde que tenha o desejo de mudar e de se transformar, acreditando, claro, no amor de Cristo. Não devemos tentar decidir se alguém precisa ou não de ajuda. A gente vai ver isso em Osias, capítulo 4. Se já cuidamos das principais necessidades de nossa família, precisamos ajudar todos os que necessitam de auxílio. Dessa forma, seremos como o Pai Celestial, que faz chover igualmente entre os justos e os injustos. O presidente Thomas S. Monson, ele lembrou que há pessoas que necessitam de outras coisas além de bens materiais. Ele diz, abre aspas, façamos-nos a seguinte pergunta: neste mundo, acaso fiz hoje eu
a alguém um favor ou bem? Ajudei alguém necessitado? Isso é letra do hino 136 do nosso hinário. Que fórmula para a felicidade? Que receita para a satisfação, para a paz interior, inspirar gratidão em outro ser humano? Nossas oportunidades de darmos de nós mesmos são, de fato, ilimitadas, mas elas se desvanecem. Há corações a alegrar, palavras gentis a se proferir, presentes a serem dados, boas ações a serem feitas, almas a serem salvas. Ele falou isso, estava na Liarona de janeiro de 2022. Na parábola do bom samaritano, como nós sabemos, ele descreve as pessoas que passam pelo homem ferido sem ajudar. Como você descreveria o samaritano? De que modo podemos aplicar as mensagens dessa parábola em nossa vida? Ou seja, não deixar passar as oportunidades de demonstrarmos amor, o puro amor de Cristo. Mas aí você pode falar assim, irmão Souza, mas tem gente que não gosta de usar a caridade. É verdade, tem gente que prefere ser mais duro, ser mais... Não que ser caridade é ser mole, não. Mas tem pessoas que preferem olhar para frente e não olhar dos lados para não ver a necessidade de ajudar. Mas o próximo tópico é justamente sobre isso, que a caridade ela vem do coração. Mesmo que cuidemos dos necessitados, mas se não tivermos compaixão por eles, não temos caridade. Você vai ver isso em 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 17. O apóstolo Paulo ensinou que, quando temos caridade, nosso coração transborda de bons sentimentos por todas as pessoas. Somos pacientes e bondosos. Não somos arrogantes, orgulhosos, egoístas ou rudes. Quando temos caridade, não nos lembramos das coisas mais que os outros fizeram, nem nos alegramos com elas. Não fazemos o bem apenas porque nos é conveniente. Em vez disso, partilhamos a alegria dos que vivem a verdade. Quando temos caridade, somos leais, acreditamos no que há de melhor nos outros e somos bondosos com eles. As Escrituras ensinam que a caridade nunca falha. O Salvador foi o exemplo perfeito de como nós precisamos sentir-nos em relação a outras pessoas e de como tratá-las. Ele desprezava a iniquidade, mas amava os pecadores, apesar de seus pecados. Tinha compaixão pelas crianças, pelos velhos, pelos pobres e necessitados. Tinha tanto amor que pôde suplicar ao Pai Celestial que perdoasse aos soldados que lhe pregavam pregos nas mãos e nos pés. Ele ensinou-nos que, se não perdoarmos aos outros, o Pai Celestial também não nos perdoará. Ele disse: amai-vos, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Precisamos aprender a sentir pelos outros o que Jesus sentia. Este é, realmente, de fato, um grande desafio. Nós aprendemos a sentir pelas pessoas o que Cristo sente por nós. E o último tópico é como nós devemos desenvolver como nós devemos desenvolver a virtude da caridade. Realmente não é fácil, né? Você pode falar assim, irmão Souza, não é fácil você sentir pelas pessoas o que Cristo sentiu. De perdoar sempre, de dar outra chance, né? Como ele disse, dar a outra face. Não é fácil. Primeiro, uma forma de nos tornarmos caridosos é estudar a vida de Jesus Cristo e guardar os seus mandamentos. Entendendo, conhecendo a vida de Cristo, nós podemos melhorar nossa visão do mundo com a caridade. Podemos estudar o que ele fez em certas situações e fazer as mesmas coisas quando estivermos em situações semelhantes. Segundo, quando nós tivermos sentimentos não caridosos, podemos orar para afastá-los. Mórmon recomenda-nos: rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor,
que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Terceiro ponto para que a gente possa desenvolver a caridade. Podemos aprender a amar a nós mesmos, o que significa entender nosso verdadeiro valor como filhos do Pai Celestial. O Salvador ensinou que precisamos amar os outros como amamos a nós mesmos. Para amar-nos, precisamos respeitar-nos e confiar em nós mesmos. Isso significa que precisamos ser obedientes aos princípios do Evangelho, arrepender-nos de nossos erros e perdoar-nos após nos havermos arrependidos. Passaremos a amar-nos mais quando tivermos a certeza profunda e confortadora de que o Salvador realmente nos ama. Quanto não devemos pensar que somos melhores que os outros? O quarto ponto de desenvolvermos a caridade. Nós não devemos pensar que somos superiores a outras pessoas. Nós podemos ser pacientes com os defeitos das pessoas. O profeta Joseph Smith ele falou: quanto mais nos aproximamos de nosso Pai Celestial, mais dispostos estamos a olhar com compaixão para as almas que perecem. Sentimos que desejamos levá-las nos ombros e tomar seus pecados sobre nós. No livro de Mórmon, lemos sobre Enos, um jovem que desejava saber se os seus pecados haviam sido perdoados. E ele disse, muito forte isso aqui: minha alma ficou faminta. Ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei, em fervorosa oração e súplica, por minha própria alma. E clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz até que ela chegou aos céus. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. O Senhor explicou a Enos que, devido à sua fé em Cristo, seus pecados haviam sido perdoados. Quando ouviu essas palavras, essas coisas, Enos não se preocupou mais consigo mesmo. Ele sabia que o Senhor o amava e que os abençoaria. Em vez disso, começou a preocupar-se com o bem-estar dos seus amigos e parentes, os nefitas, e orou a Deus por eles de todo o coração. O Senhor respondeu-lhe e disse que eles seriam abençoados de acordo com a fidelidade que tivessem em guardar os mandamentos que lhes haviam sido dados. O amor de Enos aumentou ainda mais após ouvir essas palavras e orou fervorosamente pelos lamanitas, que eram inimigos dos nefitas. O Senhor concedeu-lhe seus desejos e ele passou toda a vida tentando salvar a alma dos nefitas e dos lamanitas. Enos ficou tão agradecido pelo amor e perdão do Senhor que, de forma espontânea, passou o resto da vida ajudando os outros a receber a mesma dádiva, ou seja, o perdão de seus pecados. Ele tornou-se um homem realmente caridoso. Nós também podemos ser caridosos. Na verdade, precisamos sê-lo para herdar o lugar que nos foi preparado no reino do Pai. Nós finalizamos aqui a aula número 30 sobre a caridade, e existe o lema da Sociedade de Socorro da Igreja que diz que a caridade nunca falha, e é verdade, a caridade de fato nunca falha. Deixa eu trazer agora só o finalzinho do 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 8, quando diz exatamente isso, A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas, cessarão. Ainda que haja ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, falando de Cristo, então o que o é, em parte desaparecerá. E esse versículo 11 é muito importante, atente para ele. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois,
permanecem. Essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, quando nós estamos conhecendo o Evangelho de Cristo, nós estávamos vivendo como meninos, falando como meninos, sentindo como meninos, agindo como meninos. Porém, quando conhecemos o Evangelho e nos convertemos a Jesus Cristo, nós acabamos com as coisas de meninos, porque agora nós somos homens e mulheres que conhecem a Jesus, o nosso Salvador. Então é isso, meus queridos irmãos, irmãs, membros ou não da igreja, que vocês possam ter sido abençoados com a aula de hoje a respeito da caridade e que a gente possa entender que a caridade ela é sim ajudar ao próximo, mas não só isso. Além de ajudar, amar, sorrir com eles, auxiliá-los e entendê-los, né? Estar no lugar deles. Como diz o Salvador, amar a todos, porque se nós amamos só os que nos amam, já recebemos o nosso galardão. Vou finalizando por aqui, deixando o meu abraço e meu testemunho a todos vocês de que Jesus, sim, ele é o nosso exemplo perfeito. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou da morte física, ele nos salvou da morte espiritual com o seu sacrifício expiatório. Ele pagou com o próprio sangue, com a própria vida por nossos pecados. E nós devemos a ele a nossa vida física e espiritual. Ele é também o nosso irmão, ele é o Pai, ele é filho do nosso Pai Celestial, o nosso Deus. E Jesus Cristo, ele vive hoje, ele ressuscitou dentre os mortos e ele hoje dirige a sua igreja através dos profetas e apóstolos, através de revelação. Então, se nós tivermos a oportunidade de demonstrarmos a nossa caridade, o nosso amor aos filhos de Deus, que nós não percamos estas mesmas oportunidades. Esse é o meu testemunho para você, que eu compartilho e convido você a assistir e acompanhar o nosso canal aqui nos próximos vídeos. A próxima aula será a aula número 31. Nós iremos falar sobre a honestidade. Então, não perca, muito importante. Vou deixar aqui o link da próxima aula, que será honestidade, claro, assim que essa aula for publicada no YouTube. Tá joia? Então, um abraço para você, fica o meu testemunho e o meu pedido para que você possa cada vez mais se aproximar do Salvador Jesus Cristo. Um abraço, saudações, até a próxima aula. Fiquem todos na paz.